Você já estudou sobre personalidade humana? Quais são as personalidades? O que é que vai moldar, vai formar ou vai resultar na minha e na sua personalidade? Quais são as características que nós temos que pode ser importante para que o empresário ou o profissional de vendas ele possa captar do seu cliente, isso possa ser uma ferramenta, um auxílio para ele no seu trabalho, no dia a dia e potencialize as suas vendas. Eu sempre digo que o setor de vendas é o motor que vai mover todas as engrenagens da empresa. Toda empresa precisa vender, nós já falamos isso em alguns módulos passados. Toda empresa precisa vender, mesmo aquelas empresas que a sua finalidade máxima não seja a lucratividade. As empresas precisam vender, nem que sejam as suas ideias, para captar recursos, para que essa empresa ela possa cumprir os seus objetivos, o seu propósito existencial, a sua missão, a sua visão e por aí fora. Bom, você conhece um camarada chamado, vou colocar o nome dele aqui, ó, um camarada chamado Hipócrates. Conhece esse homem? Hipócrates, ele é tido como o pai da medicina. E ele viveu há muito tempo atrás. Ele viveu ali de 460 a 370 antes de Cristo. E sabe que Hipócrates, ele estudou um pouco sobre a personalidade humana. Sabe o que ele acreditava? Ele acreditava nos chamados humores do corpo. Em outras palavras, uma vez estudados os chamados compostos humores do corpo, nós iríamos ver algumas características que iriam resultar nas personalidades humanas. Quais eram esses humores do corpo tidos por Hipócrates? Então, vou colocar aqui humores do corpo. Esse conceito de humores do corpo, hoje nós conhecemos ele como outros tipos de conceitos, tá? Hoje nós não acreditamos que os humores do corpo, de fato, eles vão resultar na nossa personalidade. Mas no primeiro estudo de Hipócrates, ele acreditava que esses chamados humores do corpo iriam resultar indubitavelmente na nossa ou no nosso temperamento. E esse temperamento que ele mesmo vai dar as suas nomenclaturas, posteriormente esses temperamentos eles vão estar formando a nossa personalidade, ou irão pelo menos mostrar qual é a minha e qual é a sua personalidade. Então, dentro de humores do corpo, eu queria acreditar que uma vez que eu estudasse esses humores do corpo, quais sejam sangue, bilis preta, bilis amarela e fleuma. Bom, ele acreditava então que uma vez estudando esses humores do corpo, nós estaríamos estudando diretamente os temperamentos humanos. E ele vai dar nomenclatura a esses temperamentos, quais sejam sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Uma vez que nós temos então esses temperamentos muito bem destacados na nossa personalidade, nós estaremos de fato sabendo qual é a minha personalidade, qual é a sua personalidade. Então Hipócrates, o pai da medicina, foi que primeiro estudou esse conceito. Mas esse conceito ele ficou parado por muitos e muitos anos, até que lá no século XVII, um camarada chamado Galen, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses estudos de Hipócrates e vai dar uma vazão maior a esses estudos. Tanto que muitas pessoas dizem que quem fez o primeiro estudo dos temperamentos foi Galen, né? Mas é uma forma errada, não foi Galen. Quem fez os primeiros estudos sobre temperamentos foi Hipócrates, como vimos aqui, muitos e muitos séculos anteriores. O tempo se passou e no próximo século, ou seja, século XVIII, exatamente em 1798, um camarada chamado Kant,
ele vai então aprofundar a descrição desses temperamentos, dos 4 temperamentos humanos, quais sejam sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E ele vai ali de maneira ainda incipiente, mas já um pontapé inicial muito bom no aprofundamento desses estudos. Ele vai então colocar algumas características descritivas de cada um desses temperamentos. Immanuel Kant, então, já no século XVIII, 1798, finalzinho, então, do século XVIII. A grande questão é a seguinte: qual a importância do estudo dos temperamentos para conhecermos os perfis humanos? Qual é a importância disso? Especialmente para o camarada que lidera grupos de vendas, ou ele tem uma empresa, obviamente tem o seu setor de vendas, para aquele que também, aquele gestor que lidera equipes de vendas, e para o próprio consultor de vendas, para o próprio vendedor. Então, é importantíssimo saber, é importantíssimo conhecermos os temperamentos humanos. E aí, empresário? E aí, vendedor? Você conhece o seu temperamento? Você é sanguíneo? Você é colérico? Você é melancólico? Ou você é fleumático? Sabe que todos nós possuímos características de um ou de mais de um desses temperamentos, né? Algumas pessoas vão ter um tipo de equilíbrio entre temperamentos, o que não é muito comum. O mais comum é que nós tenhamos um perfil temperamental super desenvolvido e aí tenhamos uma descendência em outros temperamentos. É importante dizermos também que todos esses temperamentos possuem pontos fortes e pontos fracos. Então, uma vez que eu consigo identificar o meu temperamento, eu vou ter ali uma descrição dos meus pontos fortes e pontos fracos, para que eu possa conhecer melhor as minhas atitudes, a minha personalidade, e para que eu possa também maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Volto a dizer, todos esses temperamentos possuem pontos fortes e pontos fracos. A pergunta é: qual é o melhor temperamento? Não existe melhor temperamento, porque todos têm pontos fortes e pontos fracos. Existem os temperamentos mais tímidos e os temperamentos menos tímidos, mais despojados, tá? E muitas vezes há conflito entre eles. Uma vez que você conheceu ou reconhece o seu temperamento, está na hora de você começar a conhecer um pouquinho mais do temperamento do seu cliente. Por quê? Uma vez que cada um desses temperamentos possuem características, tanto positivas quanto negativas, e essas características são marcantes e elas são determinantes em cada pessoa, uma vez que você consegue definir ou decifrar o temperamento do seu cliente, fica mais fácil de você fazer uma apresentação do seu produto ou serviço, ou seja, a oferta do seu produto ou serviço, fica mais fácil de você conseguir dirimir algumas questões complicadas que podem surgir no momento da venda, algumas dúvidas, algumas colocações que muitas vezes não ficaram muito bem próprias para o momento, e você consegue definir tudo isso a partir do momento em que você consegue decifrar qual é o temperamento do seu cliente. Você vai ver que se você estudar, se você aprofundar sobre temperamentos humanos, você vai começar a conhecer o seu cliente a partir do momento que você faz 2, 3 perguntinhas para ele, você já consegue ter um norte, saber mais ou menos qual é o perfil temperamental do seu cliente. E assim moldar melhor a oferta do seu produto, do seu serviço e o fechamento. Existem vendedores tentando vender para clientes diferentes, usando a mesma abordagem, utilizando o mesmo pré-contato, o mesmo ponto de contato, o mesmo fechamento, a mesma oferta do produto ou serviço. Bom, se nós temos clientes diferentes, perfis temperamentais diferentes, eu não posso utilizar apenas uma abordagem, apenas uma oferta, apenas um fechamento. Eu tenho que preparar sob medida uma abordagem, um fechamento, um ponto de contato, um pré-contato, uma oferta do produto ou serviço. Eu tenho que preparar sob medida. Você tem que ver o seu cliente não como massas, não como manada, mas você tem que passar a enxergar o seu cliente como um ser
individual, cheio de características próprias. E aí, como você consegue decifrar esses temperamentos para saber um pouco mais dessas características do seu cliente? É fácil? Não. É simples? É simples. Sabe por quê? Lembra que nós falamos lá dos tipos de perguntas? Existem as perguntas fechadas e as perguntas abertas. As fechadas é aquela que você possibilita o seu cliente responder com um sim ou com um não. As abertas, o seu cliente não consegue responder com um sim ou com um não. Ele tem que elaborar pelo menos uma frase. E nessa elaboração de frase, ele consegue mostrar para você algumas características importantes que você vai colher, vai coletar como informação para utilizar naquela oferta, para utilizar naquele fechamento. Eu disse para vocês que o mais importante não é utilizar um tipo de pergunta em detrimento ao outro. Não. Eu não posso pegar somente as perguntas abertas e descartar as fechadas. Não. Eu tenho que fazer um mix de perguntas fechadas e abertas, dando maior atenção às perguntas abertas. Obviamente, tá? Existem alguns cursos por aí, alguns professores que vão dizer assim, ó, descarte as perguntas fechadas e foque nas perguntas abertas, né? Eu te digo o contrário, faça um mix de perguntas. Por quê? Cada tipo de pergunta desses dois aí possui características e objetivos para você somar a sua oferta. As perguntas fechadas, por exemplo, você precisa estimular o cliente durante a sua oferta a dizer sim, a dizer sim, a dizer sim. Então, as perguntas fechadas que você vai utilizar, você já tem que pensar antes. Quando eu perguntar isso para ele, vai dizer sim ou não? Se ele for dizer não, eu vou descartar essa pergunta fechada. Eu vou focar nas perguntas pelo qual meu cliente vai dizer sim. Por quê? Quanto mais ele diz sim, mais positividade ele vai condicionando na sua mente. E as chances de ele dizer sim no fim da oferta são muito maiores. Pensa, o seu cliente disse sim, uma vez, duas vezes, sim, 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 30 vezes durante uma oferta. Ele tem mais chance de dizer sim no momento do fechamento. Tá bom? Então eu não posso descartar as perguntas fechadas, mas devo focar um pouco mais nas perguntas abertas, porque essas vão me dar questões mais sólidas. Eu vou conseguir fazer levantamentos mais sólidos do meu cliente e eu vou conhecer um pouco mais sobre meu cliente. Essas perguntas, elas visam também a captar o perfil temperamental do seu cliente para que você possa conhecer um pouco mais da personalidade dele. Nós vamos aí, posteriormente, aqui nesse módulo, estudar sobre cada um desses temperamentos. E você, enquanto a gente estuda, vai pensando aí, eu sou sanguíneo? Eu sou colérico? Eu sou melancólico? Eu sou fleumático? Que tipo de temperamento eu tenho? Que tipo de ser eu sou? Qual é a minha personalidade? Como você precisa entender o seu cliente para atendê-lo individualmente, não como manada, não como pessoas e pessoas que compram meus produtos. Não. Você tem que entender e tratar o seu cliente como um ser único, um ser individual. É importantíssimo o estudo temperamental, o estudo dos temperamentos. Então, a partir desse momento, embarque comigo em um estudo maravilhoso sobre os temperamentos humanos. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Estude sobre esses comportamentos humanos. Estude sobre esses temperamentos humanos que levam a comportamentos e que moldam a personalidade. Fique craque nisso aí. Eu tenho certeza que isso vai somar e muito no seu profissional, tanto como um consultor de vendas, como um empresário, um dono de empresa, um empreendedor que quer ver, obviamente, os seus números lá em cima, que quer alcançar as suas metas, os seus objetivos, alcançar o alvo empresarial. Embarque comigo nesse momento, vamos lá estudar sobre os perfis temperamentais.